5, 4, 3, 2, 1. Começa agora a aula mais divertida do mundo. E quem escolheu a música de hoje foi o meu amigo, irmão, camarada Marcelo Novaes. Ele é historiador e faz parte do grupo Somos Historiadores. Além disso, ele faz um lindo trabalho no campo social. Mais que um prazer, é mesmo uma honra receber e atender o seu pedido musical. Como você mesmo diz, uma música do Raulzito. O meu muito obrigado a você, meu amigo historiador, pela sua participação. E você também pode escolher a sua música aqui, ó, se inscrevendo no canal do YouTube. Minha querida e linda turma de 9º ano, neste 9 de junho de 2020, vamos falar sobre a crise de 29. Antes, vamos passar ali pelos anos de 1920, vamos descobrir o que é Running 12 Ties. Vamos saber o que é o American Way of Life. Vamos ver, aí sim, a crise de 1929, o que causou nos Estados Unidos, no mundo, como isso afetou o Brasil. Vamos saber o que é isso aqui que está no quadro, ó. 4%, 33%, 10%, boom, 42%, e vamos falar também da avaliação. Isso mesmo, pessoal. Bom, em relação à avaliação, eu fiz uma situação assim, para poder, pensando na pandemia, pensando nesse momento que a gente se encontra, nessas dificuldades, eu vou colocar uma avaliação para vocês, que terá 10 questões, todas vocês vão escolher entre verdadeiro ou falso. E essa avaliação, ela vai estar baseada nessa aula aqui, ó, do dia 9 de junho. Então, muita atenção. Se eu fosse dar uma dica para vocês, eu diria o seguinte: todos esses tópicos que o professor coloca no quadro, é porque ele achou realmente importante. Então, se liga e vamos direto para o que interessa. Bom, então, conforme eu disse para vocês, antes mesmo dessa crise de 1929, estourar nos Estados Unidos, eles já ocupavam o posto de maior economia do mundo. Isso mesmo. Até antes da Primeira Guerra Mundial, a economia americana ela já tinha índices que comprovavam a supremacia, e os eventos da guerra apenas deram uma acentuação nessa posição de uma grande potência econômica internacional. Em virtude do rápido crescimento dessa economia, depois da guerra, a década de 1920 foi um período de grande euforia econômica, que ficou conhecido como, traduzido para o português, loucos anos 20. Esse momento da história americana ficou marcado principalmente pelo avanço do consumo de mercadorias, que consolidou aqui, o estilo de vida americano. O avanço da economia americana acabou tornando os Estados Unidos os responsáveis pela produção de 42%, isso mesmo, de todas as mercadorias que eram feitas no mundo inteiro. Eles também eram os maiores credores do mundo, porque eles emprestavam muitas somas de dinheiro para as nações da Europa, num processo de reconstrução logo depois da Primeira Guerra. No quesito importação, os Estados Unidos eram responsáveis por comprar, 40% das matérias-primas vendidas pelas 15 nações mais comerciais do mundo inteiro. E essa euforia econômica, ela se refletia na população a partir de um consumismo exagerado, que levava as pessoas a comprarem carros e artigos de eletrodomésticos de uma maneira assim desenfreada. Esse consumo, em parte, ele estava ancorado na expansão do crédito que acontecia nos Estados Unidos sem nenhum tipo de regulação ou nenhum tipo de intervenção do Estado. A expansão do crédito, ela também cumpria um importante papel no financiamento de diferentes atividades econômicas. E nesse quadro, eles viviam um momento de pleno emprego e rápido, acelerado crescimento industrial. Para se ter uma ideia, foi entre 1923 e 1929 que os Estados Unidos eles possuíam uma taxa média de emprego de 4%.
E a produção de automóveis no país aumentou 33%. O número de indústrias que foram colocadas lá aumentou por volta de 10%. E o faturamento do comércio, quintuplicou. E por conta desse boom econômico e da onda de euforia, as pessoas passaram a investir de maneira bem pesada, bem intensa no mercado financeiro. Disparando a chamada especulação monetária. E durante a década de 1920, esses investimentos nessas ações das empresas, na chamada Bolsa de Valores de Nova York, tiveram realmente consideráveis saltos. O sentimento de especulação financeira ele estava relacionado com pessoas que compravam ações na Bolsa, esperando que as ações se valorizassem e logo em seguida eles revendiam. Esse processo fez com que os valores dessas ações elas aumentassem, porque haviam muitos compradores e se criava aquela falsa sensação de prosperidade. A continuidade desse falso cenário e a superprodução acabaram resultando na quebra da economia dos Estados Unidos. Isso mesmo, foi a chamada quebra da Bolsa de Nova York. E toda essa prosperidade, eles se amparavam em bases de extremas fragilidades. Para se ter uma ideia, o crédito desregulado e o crescimento da especulação financeira, eles criaram uma bolha de falsa prosperidade, conforme eu falei, que estava à beira do precipício. Essa sociedade, ela se tornou incapaz de perceber o que estava prestes a acontecer. E esse processo fez com esse aumento da produção, que fez com que ele não fosse acompanhado de aumentos salariais. E muito pior do que isso, para se ter uma ideia, num dado momento, milhares de pessoas resolveram vender as suas ações. Foi justamente no dia 24 de outubro de 29 que ele ficou conhecido como Quinta-feira Negra. Nesse mês, mais de 12 milhões de ações foram colocadas à venda, o que deixou o mercado em pânico. E essa situação se estendeu por dias. Na segunda-feira, no dia 28, mais de 33 milhões de ações foram colocadas à venda e imediatamente o valor dessas ações despencou e bilhões de dólares desapareceram e a economia americana quebrou. Bom, e as consequências dessa crise para o mundo inteiro? Bom, sabendo-se que esses efeitos dessa crise da economia dos Estados Unidos foram imediatos, eles acabam se espalhando por todo o país, criando um efeito que foi chamado de efeito dominó. O período mais crítico foi de 1929 até 1933, e logo depois, os efeitos dessa crise foram se enfraquecendo, principalmente por conta do New Deal, que foi a intervenção do Estado na economia. Um novo acordo. Bom, e no Brasil? Bom, sabemos que milhares de pessoas perderam instantaneamente todo o seu patrimônio, uma vez que eles estavam investindo em valores da especulação, que tinham desaparecido com a queda da Bolsa. Esses efeitos se espalharam por todo o mundo. Por conta disso, a economia de vários países entra em recessão, com o desemprego disparando pelo mundo inteiro. Para se ter uma ideia, essa consequência, essa crise dessa consequência também veio para o Brasil, porque o Brasil, nesse momento, a área que sofreu mais a recessão econômica foi justamente a produção de café, porque era o produto de principal exportação do Brasil. Para se ter uma ideia, o Brasil respondia por mais ou menos 70% do café que era vendido no mundo inteiro. E o principal consumidor dessa mercadoria, adivinha quem era? Os Estados Unidos. Exatamente. Eles compravam em média 80% do nosso café. Com essa recessão, o café estagna, ou seja, ficou parado no mercado brasileiro e o preço desse produto despenca. Então os cafeicultores tiveram prejuízos enormes. E no auge dessa crise, o país estava passando por transformações políticas profundas com o acontecimento da Revolução de 1930 e o governo Getúlio Vargas, que era, no caso, um governo provisório, e nessa mudança política que acontece nesse período, que houve consequências indiretas dessa recessão sobre o nosso país.
por conta justamente dessas exportações do café do Brasil, que se reduziu em volta de 60% mais ou menos. O preço do café, o preço do café no mercado internacional cai mais ou menos 90%, e aí o governo resolve agir. O Vargas, o que ele faz? Ele faz uma lei para proteger o principal produto. E para isso, ele criou o Conselho Nacional do Café, o CNC, em 1931. E para conter a queda do valor do café, o governo decide então realizar a compra das sacas que estavam paradas para aumentar o valor do café no mercado internacional. Essas sacas elas foram compradas pelo governo e foram incendiadas. Essa prática se estendeu durante 13 anos, resultando na destruição de 78,2 milhões de sacas de café. Então, não bota exclusivo, meu filho. Não dá trabalho para fazer. Não se esqueçam que a nossa próxima avaliação vai estar baseada aqui, ó, nessa aula de hoje. Se inscrevam no canal, peçam a música de vocês. Tenham muito carinho, muita paciência com todos que estão ao seu lado. Não se esquecendo que nós não estamos em férias, nós estamos em quarentena, e fiquem bem.